O dia mais negro da história da humanidade está registrado em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou e o mundo inteiro mergulhou em um estado perdido e desamparado. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por causa do seu pecado, o homem agora, afastado de Deus, começou a buscar um lugar para se esconder de Deus, ao invés de clamar a Ele por socorro. O medo inundou quando eles perceberam as consequências de seu pecado. Tristeza, suor, espinhos, morte, tanto espiritual quanto física, e uma espada flamejante foram palavras que foram adicionadas ao vocabulário do homem. Desde então, toda pessoa nascida neste mundo pode dizer, como Davi disse uma vez: em pecado me concebeu minha mãe. Salmo capítulo 51, versículo 5. Esta frase de Davi não significa que o ato de ele ser gerado era um ato pecaminoso, mas sim que ele herdou uma natureza pecaminosa. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele nasceu de pecadores, como nós nascemos também. Independentemente da nacionalidade ou religião de alguém, as Escrituras declaram: pois todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nosso Deus não deixou o homem sem caminho de volta para si mesmo, para ele mesmo, para Deus mesmo. Na palavra de Deus temos a história de sua graça e misericórdia. Lemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, de um Salvador entrando no mundo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A maioria das pessoas está familiarizada com a história de seu nascimento, ou seja, o nascimento do menino Jesus. Sobre este evento, o profeta Isaías escreveu em seu livro, capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O grande coração de amor de Deus moveu-se para o homem caído. E aprendemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, que Maria daria à luz um filho e ia ser posto o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ou dos pecados deles. Um caminho de volta a Deus foi providenciado livremente para toda a humanidade, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. João capítulo 3, versículo 17. Hoje, a maravilhosa mensagem de um caminho de volta para Deus é dada claramente em nossa Bíblia. Por causa de nosso estado perdido, recebido por meio de Adão e Eva, estamos sem força e impotentes para merecer ou ganhar a salvação de Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso está em Romanos capítulo 5, e eu citei aqui do versículo 6 ao 10. O Senhor Jesus usou uma ilustração simples para mostrar como podemos receber esta salvação quando ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9.
O pecador que entra por esta porta passa da morte para a vida, como nós temos dito pelo próprio Senhor Jesus também em João capítulo 5, versículo 24. Você que me ouve já entrou por esta porta, tendo primeiro percebido que estava do lado de fora da porta? Não estou perguntando se já foi batizado, crismado, se você já deu ou dá o dízimo, foi curado, se lê a Bíblia, ora, jejua, mas se já creu em Cristo como seu Salvador pessoal. Lembra do momento em sua vida quando isso aconteceu? A salvação pode ser sua e a esperança do céu garantida. O Salvador disse: "O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." João capítulo 6, versículo 37. Portanto, ele sabe quem vai a ele com fé genuína, como um pecador arrependido, dependendo dele para a sua salvação pessoal. Por isso que ele pode dizer: "O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora." Em todas as pessoas existe certo conhecimento do bem e do mal, mas tendências gerais da maioria é de tomar por padrão as normas que julgam estar ao seu alcance. Por exemplo, o bêbado acha não fazer mal beber demais, mas considera como um grande pecado roubar. O avarento, que habitualmente se serve de mentira para conseguir bons negócios, tranquiliza-se pensando: todos têm que mentir, sem o que é impossível negociar, mas não me embriago como alguns. Outro, que se tem por muito sério e moral, julga ser cumpridor de todos os seus deveres e, olhando ao seu redor, despreza os que são abertamente pecadores. Porém, nunca se lembra de quantos maus pensamentos e desejos pecaminosos têm abrigado no seu íntimo, sem que outros saibam, e que Deus julga o que se passa no coração, embora o homem veja apenas a vida exterior. Assim, cada qual se felicita, comparando-se com quem tenha feito coisas piores. Porém, existe um padrão de justiça que é da justiça de Deus. Quando a consciência de alguém começa a despertar e encarar o pecado da forma como ele é visto por Deus, então compreende que é culpado e que está arruinado. Não tentará justificar-se procurando descobrir alguém que seja pior do que ele. Antes, com toda franqueza, confessará o seu pecado, condenando-se a si mesmo, e manifestará ansiedade por saber se é possível que Deus lhe perdoe. Assim, o coração depravado do homem encontra alívio e consolação ao descobrir alguém que seja pior do que ele próprio. E ainda mais, não pode suportar que Deus exerça a sua graça. A graça, que significa o perdão não merecido de todo e qualquer pecado, sem que Deus exija coisa alguma, a pessoa a ser perdoada é o caráter da graça. E ela é oferecida por Deus. É um princípio tão contrário a todo o pensamento humano, tão elevado acima do homem, que este o detesta e no seu íntimo por vezes o classifica de injustiça. É muito humilhante termos de confessar que dependemos inteiramente da graça de Deus, que nada que tenhamos feito ou possamos fazer nos tornará aptos para Deus. Antes, que tudo aquilo quanto temos que nos recomende a graça de Deus é tão somente a nossa miséria, pecado e ruína. Isto é muito humilhante para o homem arrogante que quer uma religião para cuidar dele e que ele domine esta religião. Quando Adão se reconheceu culpado lá no Jardim do Éden, foi se esconder, voltou as costas ao seu único amigo, precisamente quando mais necessitava dele. E assim é ainda hoje. O homem tem medo daquele que é o único, realmente pronto a perdoá-lo. O profeta Isaías disse em seus dias aos pecadores
Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Se você, querido amigo, deseja possuir o perdão pleno e gratuito que provém de Deus, é necessário que, antes de mais nada, como pecador culpado, se encontre a sós com o Senhor Jesus, consciente da sua culpabilidade e pela fé o aceite como seu Salvador. Isto sem que primeiro você faça quaisquer promessas ou tentativas de melhorar a si mesmo. São os seus próprios pecados que o levam à presença daquele que morreu pelos ímpios. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quando o princípio, ou melhor dizendo, quando o princípio da graça é deixado de lado, não há esperança para o pecador. Quando o príncipe de Gales procurava, em certa ocasião, descobrir um preso digno de ser perdoado, pôs de parte todos os que alegavam não serem culpados, mas escolheu um velhote que, chorando, confessou com franqueza e vergonha ser culpado e que bem merecia ficar encarcerado. O Salvador, que nos perdoa, disse: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. É humilhante, mas é o caminho que leva à salvação de Deus. Você precisa tomar este lugar como um pecador, arruinado pelos seus pecados, merecedor do inferno, não tem condições de arrumar, de consertar, de melhorar isto para chegar perto de Deus. Mas neste estado mesmo como está, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Este versículo diz tudo. O que Deus tem para lhe salvar é de graça. Como Deus pode lhe salvar é gratuito. E você deve, como pecador, arrependido dos seus pecados, é receber pela fé. Confiar em Cristo como aquele que morreu em seu lugar. Pagou o preço, pagou a sua dívida, algo que você e eu não tínhamos como pagar. Foi por isso que Deus já tomou um passo na sua frente e preparou a obra da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro